Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, paz do Senhor a você, todos vocês que estão aí com a gente aqui na nossa escola bíblica da Casa de Deus. Que privilégio santo, que privilégio maravilhoso estar com você aqui. Muito prazer, eu me chamo Adriano Frutuoso, eu sou evangelista aqui da Casa de Deus, carinhosamente chamado de Evangelista Boni, e eu estou aqui para compartilhar com você uma aula maravilhosa. Uma aula que falou muito ao meu coração durante todo esse preparo que nós tivemos hoje, durante a semana, foi algo assim maravilhoso. E como que é bom saber que você está aqui junto comigo, junto conosco, com todo o time que está aqui por trás, preparando essa aula, para que a gente possa aproveitar ao máximo, como é bom. E para a gente começar com chave de ouro, eu gostaria de estar fazendo uma oração junto com você, para que realmente Deus esteja falando conosco, esteja falando aos nossos corações, para que nós sejamos ricamente abençoados através deste estudo, que daqui a pouquinho eu já vou falar o tema para você. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, porque nós estamos aqui, neste momento, na escola bíblica, para aprender mais de Ti. E em nome de Jesus eu quero te pedir, ó Pai, derrama da Tua graça, da Tua unção, sobre nossas vidas, sobre todos aqueles que estão aqui conosco ao vivo e sobre aqueles também que vão estar se achegando a nós. Pai, que onde esta palavra alcançar os corações, que os corações possam ser transformados e impactados. E que aquilo que o Senhor falou comigo, o Senhor esteja falando também com todos esses que estarão participando. Continua conosco e nos abençoe debaixo da Tua graça. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos ter assim um tema muito forte, um tema muito importante, um tema assim muito especial. Nós vamos estar falando sobre o mártir Estevão. Nós estamos estudando esta revista que fala sobre Atos dos Apóstolos. E é uma revista assim muito inspiradora, porque ela nos ensina sobre tudo aquilo que aconteceu com a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela é a nossa base. Tudo aquilo que aconteceu com os nossos irmãos lá naquela época influencia até hoje aquilo que acontece na nossa igreja no presente. Que é mais do que as cartas do apóstolo Paulo, que realmente assim, elas marcaram a história da igreja e marcam até hoje. E quando a gente pega esse irmão, o irmão Estevão, vamos falar sobre Estevão o Mártir, ou o Mártir Estevão. Essa palavra Marte, o que ela quer dizer na verdade? Né? Quando você fala de Marte, você tem que lembrar que é aquele que ele dá a vida por uma causa. Ele dá a vida por uma razão, por um bem maior. E o Marte Estevão, ele foi o primeiro registro que nós temos, o primeiro homem de Deus, um homem escolhido por Deus, um homem que o Senhor apontou ali no meio, no começo da igreja primitiva, o Senhor apontou para ele para que ele fosse realmente um mártir, para que ele desse realmente a vida pela causa cristã, pelo Senhor Jesus Cristo. E nós vamos estar vendo que nesse relato que a Bíblia faz para nós temos várias coisas acontecendo ali, várias coisas que realmente assim impactaram as nossas vidas e que impactam até hoje. A igreja naquela época foi impactada e hoje a igreja continua sendo impactada. Então vamos lá. Quando a gente pensa nesse homem de Deus, olha só essa imagem que está aparecendo para você na tela aí. O povo estava ao redor de Estevão. E de repente, quando ele começou a falar com o povo, o que aconteceu, né? O povo, num primeiro momento, parou para ouvir. Até eles ficaram admirados, impressionados com aquilo que estava acontecendo com Estevão. Porém, de repente, eles mudaram. Literalmente, eles mudaram o comportamento deles e eles acabaram lançando pedras sobre Estevão. Agora, por que isso tudo aconteceu? Nós vamos estar entendendo qual foi o contexto que realmente assim estava rodeando ali, que estava ao redor dele. E o texto de referência que nós vamos ter, ou a passagem na Bíblia de referência que nós vamos estar utilizando, está lá no livro de Atos, no capítulo 6,
a partir do versículo 8, que vai até o capítulo 7, versículo 60, quando ele literalmente foi morto pelo povo. O versículo chave está lá em Atos 7, 55, que diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Então, olha só isso. Esse versículo, ele mostra claramente para nós, irmãos, algumas situações aqui que vale a pena a gente refletir. Ó. Ele fitou os olhos no céu. Você imagina, ele estava diante de uma pressão gigantesca, o povo ali acusando ele injustamente. Até lá em Mateus, o Senhor Jesus, ele disse claramente: alegrai-vos quando por minha causa forem acusados injustamente. Ele estava nessa situação. Então, o primeiro Marte, ele estava, assim como o Senhor Jesus foi acusado injustamente, ele também estava sendo acusado injustamente. Depois a gente vai ver quais são, ou quais foram essas acusações que o povo estava batendo de frente com Estevão ali. Então, olha, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Esse é o nosso versículo chave. Inclusive, em algumas versões fala Jesus que estava em pé à direita de Deus. Então veja, ó, qual que vai ser o nosso alvo aqui hoje com essa lição? É nós compreendermos que Deus ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, independentemente das aflições que nós estamos vivendo ou que ainda nós vamos viver e que também já vivemos. Então, quando nós olhamos para um homem de Deus, um servo de Deus como esse, o que é interessante de cara a gente entender? Pergunto, humanamente falando, ele foi merecedor? Ele foi merecedor dessa perseguição, dessa calúnia que ele recebeu? Humanamente falando, se você fosse um juiz olhando para esse cenário hoje, agora, o que você diria para aquele povo? Que eles cumpriram com uma missão honesta? Que eles foram justos naquilo que eles fizeram? Com certeza não. Com certeza não. Então aqui de cara, o que nós temos que entender? Deus ele tem planos, propósitos e objetivos que estão muito além do nosso entendimento. Estevão, ele foi um homem reconhecido assim de uma maneira singular e a gente vai entender. E quando a gente olha para uma vida de um homem como esse, a gente pode pensar, meu Deus, mas tudo que um servo de Deus precisava fazer, ele fazia, ele fez. E ele morreu dessa forma, apedrejado. Inclusive, o apedrejamento era uma morte vergonhosa para aquela época. As adúlteras, as prostitutas, elas morriam apedrejadas. Assim como o Senhor Jesus teve uma morte humilhante, Estevão, se você olhar para o contexto da época, ele também teve uma morte humilhante. Um homem que estava no centro da vontade de Deus, que a Bíblia fala que ele estava fazendo, que Deus através dele fazia milagres e maravilhas entre o povo. Tanto é que ele se destacou. Mas vamos entender então o caráter e o serviço de Estevão. Essa referência a gente vai ter lá em Atos, no capítulo 6, do versículo 3 ao 10. Olha só isso, ó. Ele era um homem de boa reputação. Qual que era o contexto que nós tínhamos, que está, inclusive, aqui na revista, muito bem colocado. Nós tínhamos dois tipos de judeus ali naquele cenário onde ele estava inserido. Nós tínhamos os helenitas e nós tínhamos os hebreus. Os judeus helenitas eram aqueles judeus que eles tinham como fala a fala grega, enquanto que os hebreus, eles tinham a fala aramaica. Então imagine, ó, esse era o cenário que nós tínhamos. E os apóstolos, eles estavam pregando o evangelho e de repente lá na igreja começou a ter uma certa confusão, uma certa intriga ali entre os irmãos. Por quê? Porque as viúvas helenitas, ou seja, aquelas que tinham a fala grega, elas estavam sendo esquecidas no momento em que eles compartilhavam os alimentos, os mantimentos entre os irmãos da igreja.
Isso, de repente, começou a deixar eles de que forma? Começou a deixar o povo, né, os helenitas, assim, insatisfeitos. Começou a ter aqueles murmurinhos dentro da igreja. E quando os apóstolos viram isso, eles falaram, bom, vamos lá. Se nós pegarmos para cuidar desse assunto, dessa divisão dos mantimentos, dos alimentos entre as viúvas, o que isso vai estar fazendo com a gente? Vai estar tomando um tempo precioso nosso. Então vamos fazer o seguinte, vamos escolher entre a igreja, os irmãos da igreja, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo. Homens que as pessoas olham para eles e respeitam. E o povo achou isso muito bom. Foi aí então que, entre os escolhidos, eles encontraram o próprio irmão Estevão. Olha que interessante então esse contexto, né? De uma intriga que estava acontecendo na igreja, e quem vive em igreja sabe que em igreja nós temos seres humanos, lá em Provérbios fala, né? Os mexericos são tão deliciosos como nós gostamos deles. Infelizmente, a Bíblia fala claramente que o ser humano tem uma tendência a gostar de fofoca, de mexerico, de intriga. E estava acontecendo ali na igreja primitiva, irmãos. A igreja onde estava tudo acontecendo, a manifestação do Espírito Santo, aquela coisa toda, já tinha tido o batismo do Espírito Santo, e de repente, por causa de alimentos, de mantimentos, estava tendo esse problema. Por certo, né, os hebreus ali que falavam o aramaico se consideravam mais judeus do que os outros. Então, de repente, na hora de separar, precisa separar para a irmãzinha, então a outra está precisando mais. Dá uma preferência, aquela preferência inconsciente. Esse era o contexto. E de repente, eles escolheram os irmãos, e dentre eles, Estevão. Então ele tinha uma boa reputação. E não só tinha uma boa reputação, mas ele também estava o quê? Cheio do espírito de sabedoria. Então, com certeza, Estevão era um líder entre eles ali. A Bíblia, inclusive, relata que na vida de Estevão, ele tinha também graça e poder. Ele estava cheio da graça e poder do Senhor. Então, quer dizer que, querendo ou não, ele se destacou entre os irmãos. Só que esse destaque não era um destaque onde ele se encheu de orgulho, muito pelo contrário. Ele era um irmão muito humilde. Você consegue ver através do comportamento dele, através dos relatos, foi um relato muito rápido que nós tivemos ali, não há outra passagem onde se fala da vida de Estevão, então ele surgiu e de repente ele saiu das Escrituras. Foi um tempo muito curto, mais um tempo que mostra que esse nosso irmão, ele tinha algumas características ímpares. Só para você ter uma noção, ele fez um resumo da palavra de Deus. Em pouquíssimo tempo, ali perante aqueles que estavam acusando ele. Então ele era um homem que conhecia a palavra de Deus, um homem que estudava a palavra de Deus. Ele começou a falar desde Abraão até chegar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então vamos entender, olha, qual foi, indo para o tópico 2 aqui, qual foi a acusação que os irmãos e que aquelas pessoas que estavam à volta, né, começaram a fazer contra Estevão. Pessoas que se consideravam filhos do Senhor, se consideravam irmãos, porém, estavam ali acusando. Não eram os irmãos da igreja, entenda, meu irmão. Aqueles que se consideravam judeus, filhos de Abraão, então eles se consideravam irmãos, filhos de Abraão. A acusação que eles fizeram contra Estevão foi tão pesada que, assim como fizeram com o Senhor Jesus, eles também fizeram com o primeiro mártir, com Estevão. Eles contrataram falsas testemunhas que falaram o quê? Falaram que Estevão estava, olha só, blasfemando contra Moisés e contra Deus. Olha que terrível isso, irmãos. Olha que terrível. Para um judeu, falar contra Moisés era terrível. E falar contra Deus também. Então, o que eles começaram a falar? Olha, esse cara aí, ele está falando contra a nossa lei, a lei de Moisés. Porque eles não conseguiam entender que Estevão estava querendo dizer que
a lei se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus, então eles, na opinião deles, eles estavam acusando Estevão de querer mudar a lei. Então, estava mudando a lei, estava blasfemando contra Moisés, estava blasfemando contra Deus também. E, olha isso, eles estavam acusando Estevão de rejeitar o templo e a lei. E você que conhece a palavra de Deus, quando foram levantar falso testemunho contra o Senhor Jesus, o que eles acusaram? Que Jesus disse que estaria destruindo o templo. E quando o Senhor Jesus falou isso, o que ele estava falando? Ele estava falando do templo do corpo dele, que ele estaria sendo destruído, mas que em 3 dias estaria sendo restituído, que foi o que aconteceu na ressurreição. E olha só como que Satanás, ele usou o mesmo artifício contra o primeiro mártir. Ele também quis dizer que ele estava desprezando o templo. Olha que terrível isso, né? E automaticamente também estava desprezando ou rejeitando a lei. Agora, quando a gente caminha aqui, a gente consegue ver que Estevão, ele não ficou quieto. Estevão, o que ele fez? Ele também soube se defender. E aqui vale a pena a gente voltar naquilo que eu comentei agora há pouco. Estevão, ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Assim como o Senhor Jesus conhecia a palavra de Deus. Entenda bem, meu irmão, minha irmã que está me assistindo aqui. Satanás, ele sempre vem com um discurso politicamente correto. Ele vem travestido de um discurso correto. Quando você vai lá no Éden, que você vê Satanás ali enganando Eva, o que ele usou contra Eva? Ele usou a palavra de Deus. Deus tinha falado, olha, certamente morrerás. O que ele falou? Não, certamente não morrerás. Então ele vem usando a palavra de Deus, mas sempre ele coloca alguma coisa ali. Quando ele foi tentar Jesus no deserto, o que ele usou contra o próprio Senhor Jesus? Ele também usou a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus também usou a palavra de Deus contra Satanás. Quando ele falou, então te atira desse penhasco aqui, porque aos teus anjos dará ordem para que não tropece em pedras. Mas o Senhor Jesus falou, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E quando ele fala, mas então fala para essas pedras se transformar em pão, porque está escrito, né? Não, mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ou da palavra de Deus, enfim. E quando Estevão também foi confrontado, o que ele fez? Ele usou a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, como é que você tem se alimentado da palavra de Deus? Será que você tem buscado entender melhor, compreender melhor a palavra do Senhor? Afinal de contas, a gente vê muitos crentes que já estão há muito tempo na casa do Senhor, servindo a Deus, que participam do corpo de Cristo, mas que muitas vezes não se interessa em aprender a palavra do Senhor. Há estudos que mostram que hoje os celulares, eles têm uma participação gigantesca na vida das pessoas como um todo. Agora, será que você aproveita que está usando esse instrumento, tem um aplicativo da Bíblia, você para ler, ou ainda para ouvir? Hoje é possível ouvir a palavra, mas enfim. Estevão, ele conhecia, e por causa disso, o que ele fez? Ele fez uma exposição da história de Israel. Isso aqui foi tremendo, foi tremendo. Ele apontou ali pontos importantíssimos para aquele povo que estava ali, que precisava entender, que era um povo que estava querendo dizer que ele estava rejeitando a palavra, rejeitando a lei de Moisés, que ele estava blasfemando. Ali, o que ele mostrou? Ele mostrou que o Deus da glória apareceu a Abraão lá na Mesopotâmia. Olha isso. Então, lá numa terra longínqua, numa terra distante, ele apareceu para Abraão e ali ele fez uma promessa de que ele estaria dando a Abraão toda aquela terra de Canaã. Mas Deus ali mostrou que isso levaria muito tempo, que os descendentes dele ficariam como escravo durante 400 anos. E Abraão creu na promessa. Apesar de ele mesmo não desfrutar da promessa,
ele creu na promessa, porque ele sabia que ele estava acreditando e crendo no Deus de promessas. E Estevão também mostrou para aquele povo que o Senhor estava com José lá no Egito, que era inclusive a terra onde o povo do Senhor estava escravizado. Ou seja, olha, ele foi em Abraão, depois desceu para os descendentes de Abraão, e já chegou em José do Egito, que foi depois o governador do Egito. Ali ele foi mostrando toda a história. E depois ele entrou na parte que envolvia Moisés. Ele foi lá e falou que o Senhor foi ao encontro de Moisés. Aonde? Na terra de Midian, que não era a terra de Canaã. Mas Deus mostrou que na hora que ele pisou naquela terra, aquela terra se transformou em uma terra santa. Então Estevão, ele foi literalmente dando um banho de Bíblia, um banho de palavra naquele povo. E a Bíblia diz que quando eles olhavam para Estevão, eles viam a face dele como a face de um anjo. Então você imagine a presença do Altíssimo que estava ali naquele lugar. Você imagine os demônios ali que estavam influenciando aquelas pessoas, a agressividade, a raiva que eles estavam querendo consumir. Agora, o que ele bateu? Porque lembra que o povo estava acusando ele de blasfemar contra o templo, desprezar o templo? O que ele deixou bem claro ali? Que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Ali ele estava mostrando que, olha, vocês estão valorizando, né, o templo físico. Pois por acaso Deus precisa de um templo físico? Ele dá o exemplo que o povo andava com tendas, né, o povo de Israel e tudo mais, e que o próprio Deus falou, por acaso eu preciso de templos humanos? Por acaso eu não sou Deus, o Senhor, que sou dono de todas as coisas, eu criei todas as coisas? Ali ele mostrou que, ó, muito mais importante do que um templo físico, ele tem ali o seu grau de importância e tudo mais, o Senhor habita onde? O Senhor habita dentro de nós. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Olha que lindo isso, irmãos. Olha que bênção. Inclusive, ó, se você está interagindo com a gente, você que está ao vivo com a gente, coloca aí se você está gostando desse formato novo aqui, que nós estamos testando hoje. Então, você está sendo coparticipante desse novo formato, tá, da nossa aula, com os tópicos. Você coloca aí no comentário que está sendo visto ao vivo para vocês aqui, porque, afinal de contas, tudo que nós fazemos aqui é pensando em vocês, tá? Então, por favor, coloquem se esse formato tá legal, que vai ser um prazer a gente estar aprimorando cada vez mais. Amém? Então, vamos lá. Quando nós vamos para o próximo tópico aqui da nossa lição, olha que lindo, ó. Sem medo no seu testemunho. Quando a gente falar em Atos, no capítulo 7, do versículo 51 ao 53, o que a gente consegue observar? Qual foi o comportamento de Estevão? Como que Estevão, ele estava se comportando perante o povo ali naquele momento? Qual que era a certeza, a convicção que ele estava? E olha isso aqui que lindo, ó. Ele não temia as consequências. Então Estevão, ele não estava preocupado com as consequências. E é interessante que assim, ó, o povo veio e acusou ele. Ele não acusou o povo. Você sabe que, normalmente, quando nós somos acusados injustamente, qual que é a tendência? A tendência é que a gente queira se justificar, que a gente queira mostrar, não, mas a intenção não foi essa, isso, aquilo, tal. Ou ele poderia chegar e falar assim, olha, não, mas eles estão falando que eu estou blasfemando contra o templo, jamais. Estou falando contra a lei, não estou falando isso. Não, ele não se defendeu tentando defender a si próprio. Pelo contrário, a preocupação que ele estava é levar a palavra, levar a palavra, levar a palavra para todos aqueles que estavam presentes. Inclusive, dentre eles, daqui a pouquinho eu vou falar, tinha um camarada ali, um sujeito, que também estava perseguindo a igreja e que estava ouvindo tudo aquilo que ele estava falando. Então, prestem bem atenção, ó. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra do Senhor fala isso. Pois a minha palavra não volta vazia. Ela sempre cumpre os seus propósitos. Então, aquela palavra que ele estava falando ali,
o Espírito Santo estava usando como flechas que estavam indo nos corações, estavam indo. E isso, o que mostra para nós? A gente tem que ter essa convicção, a gente tem que ter essa certeza, a gente tem que ter essa ousadia. Fala a palavra. Quem tem vida é a palavra. Quem vai salvar, quem vai transformar é a palavra. Nós somos meramente o quê? Instrumentos, canais para que a palavra seja difundida, para que a palavra seja pregada. E era isso o que Estevão estava fazendo. Estevão abriu a boca. Quando ele abriu a boca, o que o Senhor Jesus tinha dito? Que olha, eu vou colocar na boca de vocês o que vocês precisam falar. O Espírito Santo de Deus vai direcionar. Olha que lindo isso, tá? Ele não temia as consequências, ele foi plantando. E olha, ele sentia uma profunda dor por seu povo. Olha isso, inclusive aqueles que estavam o acusando. Então, realmente, assim, Estevão, ele estava num momento ali, acredito que dentro do coração dele, ele estava sentindo muitas emoções ali, muitos sentimentos. E ele tinha uma profunda dor, por quê? Porque ele começou a relatar sobre aquilo que o povo havia feito com os profetas do Senhor. Ele começou a relatar, olha, vocês, os vossos pais, foram o quê? Matadores de profetas, assassinos de profetas. Vocês mataram os profetas. E vocês mataram quem também? Vocês mataram o Senhor Jesus. Então ele começou a acusar, ele não estava preocupado com as consequências. Ele começou a acusar o povo e falar a verdade, falar a real. Falou, viu, vocês, seus pais erraram e vocês estão cometendo o mesmo erro, estão fazendo até pior. Porque eles mataram os profetas que anunciavam a vinda do Messias e vocês mataram o Messias. E ele acusou-os também do quê? De estarem resistindo ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque aquilo que ele estava falando provinha de quem? Provinha do próprio Espírito Santo de Deus. Aquelas palavras estavam sendo inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Tanto é que essas palavras, todas as palavras que ele falou, estão registradas até hoje nas Sagradas Escrituras, que foram inspiradas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Olha que tremendo isso. Só que eles estavam tão cegos, eles estavam tão surdos espiritualmente, que eles não pararam para reconhecer que tudo aquilo que ele estava falando era verdade. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a ranger os dentes, porque ele os acusou, ele afirmou que eles eram desobedientes à lei. Ou seja, olha, pensa nesse contexto, meu irmão, minha irmã. Eles estavam falsamente acusando ele de estar indo contra a lei, desobedecendo a lei. De repente ele começou a falar de Abraão, de José, de Moisés. Ele chegou na pessoa do Senhor Jesus e ele de repente falou, vocês na verdade é que estão desobedecendo a palavra. Vocês é que estão desobedecendo a lei. Vocês é que não estão entendendo e não estão conseguindo praticar a lei. Olha isso, que tremendo. Olha que homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que comportamento que nos ensina tanto. Sem medo do seu testemunho, ele não temia as consequências, né? E ele também, ele intercedeu pelos seus agressores. Olha isso. Estevão, ele acusou-os do que eles estavam acusando ele de fazer, que era desobedecer a lei. Então ele mostrou que na verdade quem estava desobedecendo era ele e não o povo. E o que Estevão fez? Eles começaram a apedrejar Estevão, começaram a apedrejar. Ele fez exatamente aquilo que o Senhor Jesus fez lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus falou o que para o povo? Falou para Deus, perdão. Falou, Senhor, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. E na mesma linha, imitando o Senhor Jesus, que nós devemos ser imitadores de Cristo, o que ele falou? Senhor, por favor, não lhes impute esse pecado. Ou seja, não coloca na conta deles esse pecado. Por quê?
porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Olha só, que lindo isso. A mesma atitude que o Senhor Jesus teve na cruz, na hora da sua morte, Estevão também teve o mesmo comportamento. Sendo apedrejado, todo dolorido, todo machucado, ele literalmente estava ali intercedendo pelo povo. Então, quando nós olhamos, meus irmãos, para esse tipo de situação, para esse nosso irmão, o nosso Marte, né, Estevão, quando a gente olha para um cenário como esse, uma cena como essa, né, você olha realmente as pessoas enfurecidas, as pessoas raivosas, as pessoas cheias de si, as pessoas orgulhosas, e esse irmão na presença de Deus ali, no meio daquele povo. Eu fico imaginando na dimensão espiritual o que não estava acontecendo ali. De repente esse irmão, ele olha para o céu e o Senhor abre os olhos dele de uma forma tremenda, a ponto dele falar que ele estava vendo Deus Pai no trono e o Senhor Jesus em pé à sua direita. Em pé. E é interessante a gente pensar nesse detalhe. O Senhor Jesus em pé. Em pé. Ou seja, o Senhor Jesus estava recebendo ele de braços abertos, em pé. Olha só que privilégio, olha só que honra que o Senhor Jesus estava dando para ele. Estevão estava sendo recebido, não de uma maneira comum, de uma forma comum. Se é que a gente poderia dizer isso no céu de maneira comum, nunca é. Mas essa visão, essa abertura de entendimento que Deus deu para o nosso querido irmão Estevão, nesse momento que ele estava ali, no pior momento da sua vida, no dia mau, ao mesmo tempo o Senhor estava mostrando que era o dia é o dia dele. Né? O dia em que ele estaria sendo levado pelo Senhor. O dia que ele estaria sendo realmente assim, alcançando aquilo que ele queria. Então, quando nós olhamos para a vida de Estevão, nós temos que aprender com esse nosso irmão. Nós temos que aprender de verdade. Afinal de contas, né, Estevão teve um curto espaço de tempo para ter a sua fé provada. E talvez nós, diferente de Estevão, talvez nós tenhamos ainda uma vida pela frente. Nem eu, nem você, nós não sabemos quanto tempo o Senhor reservou para nós aqui neste mundo. Mas uma coisa eu garanto para você, aquele que aceita Jesus, assim como o apóstolo Paulo falou, ele acaba se tornando um mártir em vida. Porque todos os dias ele precisa negar a si mesmo. O que o Senhor Jesus falou? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse foi o mandamento do Senhor Jesus. Então, há muitas pessoas no mundo que continuam dando as suas vidas dessa forma, sendo mortos de maneira humilhante, sendo mortos de maneira terrível, mas para a glória de Deus nós moramos num país onde ainda nós temos liberdade, que assim seja, em nome de Jesus, de proclamar o Evangelho a toda criatura. Por mais que tentem, o Senhor é Deus, o Senhor é o Senhor do nosso país, da nossa nação. Mas ainda assim, nós continuamos todos os dias fazendo o quê? Todos os dias entregando as nossas vidas, pagando o preço, carregando a nossa cruz. Então que, diante de uma lição maravilhosa como essa, estudando sobre a vida do nosso irmão Estevão, você possa refletir e possa, depois dessa aula, orar diante do Senhor e falar: Deus, que eu possa ser um mártir em vida, que eu possa pagar o preço, que eu possa conhecer a Tua palavra, que eu possa falar da Tua palavra, da Tua salvação para aqueles que estão à minha volta. Que com certeza, quando nós temos esse posicionamento diante do Senhor, nós damos abertura para que Ele possa nos usar
para que Ele possa nos transformar e para que Ele possa fazer a sua obra em nós e através de nós para a glória e honra do nome dEle. Amém? Então eu gostaria de estar orando com você agora, para que o Senhor esteja nos transformando, nos moldando, nos ensinando o quanto nós precisamos melhorar e qual o preço que nós precisamos pagar todos os dias para que possamos ser, assim como o nosso irmão Estevão, mártires, ainda que mártires em vida para a glória de Deus. Amém? Então, coloca a tua mão no teu coração e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por esses ensinamentos através da vida desse nosso irmão. Que maravilha, Deus, que privilégio, que honra poder aprender sobre este irmão que deu a sua vida por Ti. E, Senhor, que em nome de Jesus nós possamos, todos os dias, estarmos dando as nossas vidas, negando-nos a nós mesmos, para que o Teu nome seja honrado, para que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Por isso, guarda cada um que ouviu esta palavra, que ouviu esta lição, e que cada um possa estar dando o seu melhor, buscando melhorar na Tua presença, para que o Teu nome seja sempre honrado, glorificado e exaltado, sabendo que o Senhor nos amou primeiro e que possamos manifestar este amor e Te honrar onde quer que nós venhamos a estar. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos e Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, te guarde em tudo aquilo que você vier a fazer. Esteja ligado aqui no canal da Casa de Deus no YouTube, também nas redes sociais pelo Instagram. Esteja participando, se você consegue estar conosco aqui, pode estar presencialmente todos os domingos, 10 horas da manhã, às 19 horas da noite, e também às segundas-feiras, às 20 horas, e no sábado, às 19 horas, temos a Escola Bíblica acontecendo aqui presencialmente também. E é claro, se você não puder, não sei que região do país ou do mundo você está, se você não puder estar presencialmente, esteja nesses horários também, que está sempre tendo transmissão ao vivo, para que você possa estar junto conosco, como igreja e como corpo de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, uma excelente noite, um final de semana abençoado na presença de Deus. Até mais, fica com Deus.